Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus. Irmão Ailton, para darmos continuidade na leitura do livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Hoje o capítulo de número 12 e vai ficar faltando apenas o capítulo de número 13 para encerrarmos toda a leitura da Epístola aos Hebreus. Então, simplesmente leitura que muitas vezes nós temos preguiça de ler e de tentar buscar compreensão. Então eu estou fazendo isso para que facilite um pouco mais para aqueles que muitas vezes até tempo lhes falta. Leitura do livro de Hebreus, capítulo de número 12, diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Oh, glórias, aleluias. Versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que, como a filho, argumenta convosco, dizendo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos participantes sois, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não os sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como também lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção no presente momento não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que nelas são exercitados. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não saia fora do caminho por completo, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de
primogenitura, porque já sabeis que, mesmo desejando depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora o tenham procurado com lágrimas. Porque não chegaste ao monte que se podia tocar, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades, e ao som de trombetas, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não lhes falasse mais, porque não podia suportar o que se lhes mandava. Se até um animal toca o monte, será apedrejado ou traspassado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a companhia de milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Vede que não sejais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual então moveu a terra. Mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez eu comoverei não somente a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, declara a mudança das coisas mutáveis como coisas feitas, para que as coisas que são imutáveis permaneçam. Assim que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, lhe agradando com temor e reverência. Versículo 29 e último. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Oh glórias, aleluias, Deus. Louvado seja eternamente o teu santo e glorioso nome. Louvado seja eternamente o teu nome, meu Senhor. Vamos orar a Deus pedindo a Deus um pouco do entendimento, da explicação desta leitura. É simplesmente leitura, não é pregação, não é reflexão, simplesmente uma leitura e uma breve explicação. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, Deus, para dar, Deus, continuidade na tua obra santa, Deus. É que eu entro na tua presença pedindo perdão pelas minhas falhas, Deus, e pedindo a tua santificação sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus santo e amado, fala tremendamente ao meu coração, Senhor, e fala poderosamente, meu Deus, ao coração desses que me ouvem e me assistem, Deus. Fala, Senhor, para que a tua sabedoria, a tua compreensão, a tua verdade, Senhor, seja luz sobre a vida desses, sobre a minha vida e sobre a vida de todos que buscam a compreensão da tua palavra. Então, Deus, faz assim, eu oro e te agradeço. No santo nome de Jesus Cristo, amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Todo pecado nos traz um peso. Todo pecado nos traz um peso. Isso é fato. Mas nem todo peso é necessariamente um pecado. Nós devemos observar
observar, compreender, buscar sabedoria de Deus, para saber o que realmente nos tira da presença de Deus e o que tem sido imposto a mim e a você como doutrina de homens, porque isso às vezes nos traz um peso terrível, um peso tremendo, e isso às vezes praticamente nos impede de fazermos a nossa caminhada com Cristo. Então, quando a palavra do Senhor, a palavra verdadeira é exposta a você da maneira correta, da maneira que você consegue discernir perfeitamente a sabedoria de Deus para a sua vida, automaticamente essa palavra, ela lhe corrige com mansidão, mas ela não traz fardo sobre você. Antes, ela aponta o caminho da verdade, o caminho da luz, os céus, o caminho da salvação, no qual você deve estar, lhe tirando do caminho das trevas, do caminho da perdição. Antes, ela lhe tira deste caminho do mal e lhe aponta o caminho do bem. Enquanto que muitas vezes doutrinas de homens traz fardos pesadíssimos sobre você, do qual você não pode carregar, e assim você termina ficando no meio do caminho, ou se achando incapaz, dizendo-se não ser digno da palavra de Deus, dizendo-se que não dá para continuar desta maneira. Então, tudo isso foi exposto no Senhor Jesus Cristo. O eterno amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, foi tudo que o Senhor Jesus Cristo cumpriu com toda a lei, com tudo aquilo que se havia de se cumprir, que ninguém podia. Todo aquele fardo pesado, toda a carga pesada, ele levou sobre si, e de maneira alguma, hoje nós traremos este peso terrível sobre nós, se nós conhecermos verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus. E o livro dos Hebreus, eu já disse nos vídeos passados, e volto a dizer, foi praticamente escrito, para mim foi Paulo que escreveu, embora outras pessoas não chegasse ainda um denominador comum de quem verdadeiramente escreveu, mas para mim é Paulo pelas características. O livro dos Hebreus foi escrito para um povo judaico, um povo judeu, que após aceitar Jesus Cristo, após conhecer a graça, com medo da perseguição que estava sendo imposta à igreja, quiseram voltar a lei e os profetas. Quiseram rejeitar a cruz, quiseram rejeitar a graça e voltar a praticar a lei e os profetas. E o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, não façais isso. Não façais isso, por quê? Porque vocês antes viviam como enfermos e vão continuar se assim retornarem, porque vocês não são capazes de cumprir com toda aquela carga pesada que a lei impunha sobre aqueles. Antes, agora vocês têm a Jesus, que cumpriu com tudo para nós, para que agora nós possamos ser participante do altar de Cristo diretamente, sem intervenção de ninguém, ou de sacerdotes, ou de sacrifício com animais, etc, e etc. Agora nós temos livre acesso ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Então assim é toda a trajetória do livro de Hebreus, até falar dos heróis da fé, que nós já lemos no vídeo passado, e agora o capítulo de número 12, ele fala exatamente aquilo que Jesus nos deu, quando ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele já inicia dizendo, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como os nossos antepassados que fizeram a obra de Deus, que trouxeram a lei e os profetas até nós, mas buscando, de acordo com a palavra de Deus, trazer uma geração que apontasse para Jesus Cristo, até que a graça de Deus foi nos dada através dele. Agora Jesus Cristo, uma vez
manifestado entre nós, manifestado ao mundo, é para todo sempre. E as nuvens são os nossos antepassados que creram, que não se desvaneceram nas suas caminhadas, aqueles que não retrocederam, aqueles que permaneceram. E também aqui aos Hebreus vai falar agora dos apóstolos de Jesus Cristo e de toda a trajetória do Filho de Deus por amor de mim e por amor de você. Então são as testemunhas, os nossos antepassados. Aí ele diz assim, deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira de santidade, da qual o Filho de Deus deu a mim e a você. Deu a mim e a você, dizendo para mim e para você que nós somos a Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Dizendo para mim e para você que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Dizendo para mim e para você que após termos a compreensão do que é a graça perfeita de Deus, nós também faremos discípulos ao compartilharmos esta palavra. Então corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à mão direita do trono de Deus. Olhando para o consumador da nossa fé, que é o Filho de Deus, que suportou todas as afrontas, tudo aquilo que foi imposto sobre Jesus, ele suportou, até a morte de cruz, até que seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, ressuscitou o seu Filho, para declarar para mim e para você, que de uma vez por toda a morte foi vencida, de uma vez por todas o inferno não é lugar para mim, nem lugar para você, que de uma vez por toda o nosso lugar é ao lado do nosso Criador. Do nosso Criador. Aí ele diz, considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Considerai, pois, aquele, o Filho de Deus, que é por mim e é por você. Pronto, agora ele expôs Jesus Cristo para mim e para você, agora ele passa a dizer de tais castigos que certamente sofreremos se não entendermos perfeitamente de que há um Salvador, de que há uma vida eterna, seja para com Cristo ou para com Satanás. Se não entendermos que devemos andar em santidade, há um castigo exposto para mim e para você. Ele diz assim, já vos esqueceste da exortação que como a filhos argumenta convosco, dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaieis quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E açoita qualquer que recebe por filho. Então, se mesmo em pecado, você aceitar a correção do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus Santo, se você não desprezar todas essas coisas que o Senhor lhe impõe, às vezes até como uma aflição, às vezes como o próprio castigo, se você não desprezar isso aqui, com a mais absoluta certeza, você é participante de um reino celestial ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque ele diz que corrige todo aquele que ama. Agora ele diz assim, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Então, escrito aos Hebreus, ele diz para mim e para você, olha, se você está sem disciplina, nós fomos feitos assim, do pecado, gerado do pecado, e pregamos o pecado a nossa vida toda até que
o Filho de Deus seja apresentado a nós. Então, se você está sem disciplina e quer continuar sem disciplina, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, então diz a palavra do Senhor, então você não é filho de Deus, mas você é bastardo. Então você não é aquele que por direito Deus já lhe deu uma vida eterna ao seu lado. Você é aquele que despreza a morte do Senhor Jesus Cristo. Você é aquele que despreza os altos céus. Você é aquele que despreza a santidade de Deus. Você é aquele que despreza a presença de Deus, despreza a palavra de Deus. Então já não sois filhos, mas bastardos, é o que diz a palavra. Então ele diz que para correção, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Ele diz, olha, se nós reverenciamos os nossos pais que nos corrigia antes, quanto mais ao Pai dos Espíritos, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Filho de Deus, será que nós não vamos reverenciar a Ele mais do que o nosso pai carnal? Ele diz assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele diz, os nossos pais nos corrigiram para um pouco de tempo, para aquilo que parecia bem aos olhos dele. Você quer ver uma correção dos nossos pais, que muitos por aí falam, embora o meu fosse diferente? Olha só, a correção do pai carnal. Se você brigar na rua, chegar em casa apanhado, você leva outra surra. É isso que o pai carnal, por um pouco de tempo, tentava corrigir o filho. Mas o meu pai carnal, ele dizia assim, se você brigar na rua e apanhar, quando você chegar em casa, você apanha. Se você brigar na rua e aceitar quando chegar em casa, você apanha sempre. Ele não queria que nós brigássemos. Mas só por um pouco de tempo. Mesmo falando ele isso, só por um pouco de tempo. E no versículo 11 diz assim, e na verdade, toda correção no presente momento, não parece ser de gozo, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que nelas são exercitados. Ou seja, se você se exercitar todos os dias na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus pode produzir de bom e santo dentro de você, naquilo que a palavra de Deus é capaz de trazer um proveito de santificação sobre a sua vida. Se você se exercitar nessas correções, então você será um participante eterno do reino de Deus. Para a desobediência, portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para os que manquejam não saiam fora do caminho por completo, antes sejam sarados. Se vocês estão em desobediência, antes levantai-vos as vossas mãos cansadas, ajeitai-se nos caminhos do Senhor, os seus joelhos desconjuntados, dobre-se na presença de Deus, volte a buscar a presença de Deus, não vive em desobediência. Versículo 14, ele diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem que ninguém se prive da graça de Deus, O Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz agora, através desta frase, uma revelação maravilhosa. Quando Ele diz para mim e para você, olha, que ninguém se prive da graça de Deus. Ele diz, a graça de Deus está exposta a todos. A graça de Deus não está simplesmente exposta à religiosidade do catolicismo, do cristianismo. Não, a graça de Deus foi exposta para mim
para você, foi exposta para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, foi exposto para o que tem esclarecimento e para o que não tem esclarecimento. A graça de Deus está exposta a todos, a todos, a todos. Basta que esta palavra seja aplicada ao seu coração e você aceite como santificação para a sua vida. Para a sua vida. Aí ele diz, versículo 15: cuidando bem que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Ninguém se prive da graça de Deus, antes fala do amor de Deus, antes fale da palavra de Deus, e não deixe que nenhuma raiz de amargura venha perturbar a vossa vida. Antes tenha gozo no Senhor, antes fale do amor de Deus, fale do Senhor Jesus Cristo, fale de um reino celestial, fale das boas aventuranças, fale que seremos herdeiro eternamente do trono de Deus. Não se prive da graça, antes abrace a graça, antes fale dessa graça maravilhosa para outros. Aí ele diz, versículo 16: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, né, o filho de Jacó, né, que simplesmente, aliás, Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, que simplesmente se privou, ele foi devasso, ele simplesmente ele tinha a primogenitura, a bênção do Deus Todo-Poderoso era para ele, mas ele por um prato de lentilha, ele vendeu a sua primogenitura, ele brincou com aquilo ali, e aí quem foi abençoado no lugar dele foi Jacó. Depois vai dizer que ele diz assim, porque não chorou no lugar do arrependimento, embora o tenha procurado com lágrimas. Ele diz, ele na verdade nem se arrependeu, mesmo tendo chorado, o Senhor contemplou o coração dele e viu que não havia arrependimento do que ele tinha feito. Porque não chegaste ao monte que se podia tocar, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e as tempestades, e ao som de trombetas e a voz das palavras, o qual os que ouviram pediram que não lhe falasse mais. Não lhe falasse mais. Aqui o escritor aos Hebreus, ele escreve lá a respeito de Êxodo capítulo 20, versículo 19, Deuteronômio 5, 22, 27. Mas eu vou ler para vocês Êxodo 20, 19. Após os 10 mandamentos que o Senhor deu, aí Moisés fala ao povo, e eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o som das buzinas, e o monte que fumegava, e o povo vendo tremeram, e puseram-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. A presença de Deus naquele momento foi uma presença tão forte, algo sobrenatural, algo além do que os olhos podiam contemplar, algo que amedrontou o povo de Deus, aqueles que estavam abaixo do monte, aqueles que simplesmente tremeram e temeram naquele momento. Então eles disseram para Moisés: Moisés, fala tu conosco, mas não deixa a voz de Deus penetrar sobre nós, porque certamente morreremos. Certamente morreremos. E aí nós vamos ter uma conclusão dessa parte aqui, que é magnífica, porque ele diz assim, versículo 20, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus, meus amados, que todo aquele poder que antes Deus dava, que antes Deus implantava sobre o seu povo, mas que também era muito rigoroso com relação à lei,
Se você adulterasse, você era apedrejado. Você tinha que prestar uma vez por ano, levar as suas ofertas aos sacerdotes para que ele pudesse fazer expiação pelos seus pecados. Se a mulher tivesse nos seus dias de regras, ela se tornava impura. 7 anos, 6 anos você trabalhava na terra, mas 7 anos a terra tinha que ficar intacta. Nem trabalhava você, nem ninguém, nem os seus empregados, nem os seus animais, ninguém trabalhava na terra, e nem você. Então, tantas e tantas coisas que tanto a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil era exposta sobre aquele povo que eles não podiam cumprir com toda a lei. E neste momento aqui, em que o povo diz, Moisés fala conosco e não Deus, porque certamente morreremos. Nós estamos falando de um Deus que está acima de tudo e de todos, sobre todas as coisas, que até o abrir da sua boca é um poder tremendo. É um poder tremendo. E o povo tinha medo disso. O povo tinha medo que isso acontecesse e que eles viessem a morrer. Aí diz assim, versículo 24, olha só, versículo 23. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus, e a Deus juiz de todos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Daquele que é dos céus. Então o escritor aos Hebreus, ele continua nos dizendo, olha, se nós não escapávamos daqueles que comandavam a lei de Deus aqui na terra, como escaparemos nós em pecado daquele que é dos céus, daquele que é santo, daquele que é poderoso, daquele que é perfeito, daquele que vive em santidade? Como é que nós em pecado, como é que nós com a nossa vida em podridão, como é que nós em desobediência, como é que nós não obedecendo, queremos ser participante com ele? O escritor aos Hebreus está dizendo que o santo não habita com profano, que o que vive sempre profanando aqui aquilo que é de Deus, jamais vai habitar naquilo que é de Deus lá nos céus. Versículo 26, a voz do qual então moveu a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez eu comoverei, não somente a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, declara a mudança das coisas mutáveis, como coisas feitas, para que as que são imutáveis permaneçam. Prestem muita atenção nesta passagem aqui, do versículo 26 em diante, porque ele diz assim, agora mais uma vez anunciou, ou seja, agora mais uma vez anunciou, ainda há perdão pelos seus pecados, você ainda pode se achegar a Cristo, mais uma vez você pode se tornar santificado, mais uma vez você pode se tornar participante da ceia do Senhor. Mais uma vez, esta é a palavra, ainda uma vez declara a mudança das coisas mutáveis como coisas perfeitas, para que as que são imutáveis permaneçam, assim que, tendo recebido um reino, não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, lhe agradando com temor e reverência. Lhe agradando com temor e reverência. Versículo 29 e último diz assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o escritor aos Hebreus, ele simplesmente não fala para um povo no passado.
mas também para nós no presente. Ele simplesmente não fala só para os judeus que quiseram voltar para a lei, mas para os judeus que permaneceram, mas também para os gentios, que sou eu e é você. Sabe, ele fala para um povo no presente e no geral, dizendo que nós temos que reter esta palavra da graça, que é o Senhor Jesus Cristo, que não voltemos mais ao costume da lei e que de uma vez por toda a graça foi exposta, que nós não devemos nos privar de maneira nenhuma do Senhor Jesus Cristo e nós não nos privando, nós anunciemos a outras pessoas. Então o escritor aos Hebreus, ele torna todos esses capítulos, 13 capítulos, ele torna sempre no presente, para que nós possamos sempre ter o gozo de ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar a Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, no santo nome de Jesus Cristo, Senhor, entro eu na tua santa e gloriosa presença, Deus, pedindo a tua graça e a tua misericórdia sobre mim. Pedindo, Deus, que no santo nome de Jesus Cristo, Senhor, venha abençoar, guardar o meu irmão Eudes, que me assiste agora neste momento. Que seja com ele, que venha abençoar a sua vida, guardar a sua família, seu emprego. Recupere a sua saúde e seja com ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Senhor, quero pedir, Senhor, pela vida, Deus, do Dr. José Leite Neto. Deus, esse advogado maravilhoso, Senhor, que me pediu oração, Senhor. Pedindo que eu colocasse o nome dele em oração no teu trono, Deus. Pedindo a ti, rogando a ti, Senhor, em nome de Jesus, que lhe desse coragem para trabalhar. Que lhe desse saúde para trabalhar. Somente essas duas coisas ele pediu, Senhor. Que colocasse o nome dele no teu altar, meu Deus, e lhe desse coragem e saúde para trabalhar. E aqui estou eu, Senhor, rogando a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja assim com aquele homem, como também com a minha vida, com a minha esposa, com os meus 6 filhos, meu Deus, com a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, minha parentela. Que seja, Deus, com a minha congregação, meu pastor, os congregados ali, Pai, nos guardando, Senhor, nos abençoando, Senhor, suprindo, Deus, todas as nossas necessidades. O meu amado irmão Luiz Fernando, Senhor, meu amado irmão Luiz Fernando, que eu conheci agora há pouco tempo, servo de Deus, assim eu creio, que está desempregado, Senhor, e que necessita mente de uma porta de emprego, Senhor. E neste momento, Deus, eu estou colocando o nome dele no teu altar, Senhor. Crendo, Deus, na tua providência, Senhor, que tu é um Deus de poder, um Deus que abre porta onde não tem porta, que tu é um Deus que providencia. Então, Senhor, cuida do teu servo. E lhe abre, Senhor, uma porta de emprego, Deus, para que ele possa viver dignamente, Senhor, com os seus, com a sua família, com a sua esposa, no seu lar. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, promove, Senhor, um emprego para aquele homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, a tua santa e gloriosa igreja na terra, tua igreja, Senhor, que tem te buscado, tem orado, Senhor, tem buscado a tua presença, Senhor, fortalece, Senhor, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha amada irmã Maria da Penha, lá da localidade entre o Mirim e o Barro Branco, aqui no interior do Ceará. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, Senhor, tenho pedido oração por ela, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua parentela. Então, Deus, eu coloco aquelas vidas agora no teu altar, Deus, crendo, Senhor, que tu entrará com providência, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Abraçando, Deus, a causa de cada um, resolvendo, Senhor, a situação de cada um. Ser com aquela família, Senhor, traz a paz sobre eles, traz a tua providência sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho te pedido, Deus, pelos meus familiares, tu tem cuidado, Senhor, de pertinho, e grato eu sou a ti. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo irmão Batista, que o meu Senhor
traga paz e saúde sobre o irmão Batista, sobre aquele lá, o irmão Nildo, Senhor, que faz, Deus, culto campal, Senhor, ele e os seus colaboradores, aqueles que têm ajudado o irmão Nildo, Senhor, ser com ele. Fortalece, dando entendimento, Senhor, coragem, Deus, para pôr a mão no arado. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, nos abençoa, nos livra de todo mal, Senhor. Deus, meu amado irmão Marcos Castro, que de um AVC que sofreu, Senhor, está na cama de um hospital, está se recuperando bem, Senhor. Mais uma vez eu coloco o nome dele no teu altar, Senhor, pedindo a tua providência, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida dele. E deixa eu te dizer algo, Senhor, que tu já sabe. A minha noite com ele lá, Senhor, para cuidador dele, Senhor, foi uma noite magnífica. Uma noite, Senhor, onde tu providenciou o Espírito Santo de Deus, a mudança na vida daquele homem, e ele confessou o nome de Jesus como Salvador da vida dele. Agora, Senhor, como teu filho e não mais como um bastardo, agora, Senhor, na tua presença, cuide do teu servo. E eu te peço, Senhor, traz o teu servo para casa, Senhor, recuperado, porque eu creio que aquela doença já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, é assim que eu te oro, Senhor, te agradecendo por tudo que tu tem feito, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.